ali perto do Desde o dia em que encontrei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que encontrei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Meus queridos amigos e irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui nessa manhã. Esse corinho que eu acabei de cantar, ele fala uma coisa bem interessante que as pessoas costumam nos questionar. Ora, Jesus salvou a mim e salva a ti também. Então alguém pode dizer por aí que é salvo? Deus dá essa autoridade para alguém sair por aí dizendo que é salvo? Se eu morrer agora ou se Jesus voltar, eu posso saber se eu estou salvo ou não? Eu sei para onde vou? Será que serei condenada se Jesus voltar agora? Eu posso ter a certeza de que não vou ser condenada se Jesus voltar agora ou se eu partir para a eternidade? Como saber? Eu tenho falado isso de maneira sucinta aqui, mas eu queria detalhar isso. A certeza da salvação. Como se pode ter a certeza da salvação? Ou pode-se ter essa certeza de salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Afinal, a Bíblia é quem nos dá a resposta certa. Bom, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós que somos salvos. Você pode até dizer assim: não, mas o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo, ele podia sim dizer que era salvo. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não está se referindo somente a ele, até mesmo porque ele sozinho não poderia se salvar. Ele por si só não poderia se salvar, ele precisou da graça de Jesus, mas ele está se referindo a outros, ele está falando no coletivo, para nós que somos salvos. Esse evangelho é poder de Deus. E o interessante aqui é que ele diz o seguinte, que essa mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, e a palavra da cruz realmente ela é loucura. E você sair por aí e dizer assim: eu sou um salvo, eu sou uma salva, na pessoa de Jesus Cristo, parece loucura. As pessoas te dizem logo assim: salva? Como é que você sabe que é salva? Como é que alguém pode saber que é salvo? Mas nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele está afirmando: nós que somos salvos, para nós que somos salvos, esse evangelho, essa mensagem, ela é poder de Deus. O interessante é que lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, também tem algo semelhante. A palavra de Deus diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas por sua misericórdia ele nos salvou. Então o apóstolo está dizendo novamente que Jesus o salvou, ele nos salvou. Então nós vemos aqui a palavra de Deus falando a respeito de salvação. Então nós vemos aqui, meus queridos amigos ouvintes do Evangelho, que esta salvação é algo real e que é necessário nós termos sim esta certeza de salvação. Mas vamos então saber que Jesus Cristo, ele pagou esse alto preço, e é por meio desse alto preço que Jesus pagou é que nós podemos obter esta salvação. Aí vem outra afirmação que muitas pessoas têm se enganado: ah, então Jesus morreu por todos, logo todo mundo está salvo. Automaticamente todas as pessoas estão salvas. Jesus morreu por todo mundo. Você vai ler a Bíblia e ver que isso é um real engano. A salvação é uma escolha. A salvação, ela está disponível. Assim como ali, aquele fruto do conhecimento do bem e do mal estava disponível a Adão e Eva, e eles poderiam escolher. Deus deu a livre arbítrio para que eles escolhessem pecar ou não, comer daquele fruto ou não. Do mesmo jeito, a salvação, ela está disponível a todos. Assim como aquele fruto, a salvação está ao alcance de todos. Mas Deus, ele não quer obrigar ninguém a servi-lo. Deus não quer obrigar ninguém a aceitar esta salvação. Jesus morreu para nos dar uma opção de salvação, mas nem todos escolhem este caminho da salvação. Ah, então se existe salvação, o que é que eu posso fazer para obter a salvação dos meus pecados?
A palavra do Senhor mostra o seguinte: que nós temos que renunciar ao pecado, decidir rejeitar os nossos pecados e as nossas velhas práticas, nos arrepender. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério da parte de Deus. Então, para obter a salvação, é necessário renunciar o pecado, é preciso renunciar os vícios, é preciso renunciar às velhas práticas e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você pode vir como está, da maneira que você está. O Senhor Jesus é quem vai trabalhar na sua vida. Basta você estar disposto a rejeitar o pecado, aquilo que o mundo te oferece. Quando nós falamos em mundo, nós estamos falando do sistema, daquilo que vai contra a palavra de Deus. E aí nós vamos ter uma certeza de salvação. Mas como é que eu sei que eu estou salvo? É quando Jesus Cristo habita em mim. Como é que eu vou saber se Jesus realmente habita em mim ou não? Ah, porque Jesus habita em todos. Não, não é bem assim. Sabe como é que você sabe se Jesus habita em você ou não? Se Ele está sendo o Senhor da sua vida. Se você tem obedecido a Ele, se você tem cumprido a sua palavra, se você tem vivido de acordo com a sua vontade. Porque muitas pessoas vivem por aí sem sequer se perguntar o que é que Deus quer de mim, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então logo Jesus, Ele não está sendo o Senhor da sua vida. Se Jesus não está sendo o Senhor da sua vida, se você não tem obedecido a Ele, se você não tem seguido esse Jesus, logo Jesus Cristo não está habitando dentro de você. Mas se Jesus, Ele habita dentro de você, você não vai viver mais para o pecado, você não vai viver para as velhas práticas, mas você vai viver em conformidade com a palavra de Deus. Esse apóstolo Paulo que disse assim, nós que somos salvos, ele que afirmou que eram salvos na pessoa de Jesus, ele vai dizer uma coisa interessante em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, e já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então este homem que podia afirmar, eu sou um salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele disse o seguinte, não sou eu quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. Ele é o Senhor, e eu obedeço a este Senhor, eu vivo para Ele, eu vivo para fazer a sua vontade. Então se Jesus não tem sido o Senhor da sua vida, isso significa que Ele ainda não habita dentro de você. Mas se você quiser, você pode obter este perdão do Senhor. Então nós podemos sim ter a certeza, quando Jesus vive em nós, quando Ele está sendo o Senhor da nossa vida, nós podemos ter a certeza de salvação. Nós podemos ter a certeza de que se nós morrermos, nós não vamos ser condenados. Sabe por quê? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são nascidos da carne, mas que são nascidos do Espírito. Então se Jesus habita em mim, se eu estou em Cristo Jesus, não vai haver condenação para a minha vida. E quem garante isso é a palavra de Deus. Amigo ouvinte do Evangelho, o nome Jesus, ele significa Deus Salvador. Deus é salvação. Então se Deus é salvação, habita em mim, então isso significa que eu tenho a salvação. Se Deus Salvador habita em você, significa que você tem a salvação. Mas para obter esta salvação é preciso o arrependimento, é preciso então se entregar a Jesus. Não se baseie pela vida de ninguém, dizer assim, olha, fulano de tal, ele diz que é salvo, mas ele vive uma vida totalmente diferente, ele vive uma vida totalmente incoerente com aquilo que ele diz. Não se preocupe com ninguém, porque Deus ninguém engana. Deus vê a vida de cada pessoa. Deus sabe quem realmente está vivendo de acordo com a sua palavra, ou quem está somente falando da boca para fora. Mas eu quero que você se volte para você, que você comece a avaliar a sua vida. Será que Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Porque se Ele não tem sido o Senhor, logo Ele não está habitando dentro de você. Você não está deixando que Ele seja o rei da sua vida, o centro do seu coração. Então se Ele não habita dentro de você, você não tem a salvação. E se você morrer, ou se Jesus voltar, você não vai obter a vida eterna, mas você vai ser condenado, porque teus pecados te condenam. Olha, se Jesus não tivesse morrido por nós, automaticamente
automaticamente estaríamos todos condenados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, é a condenação, é a separação eterna de Deus. Então Jesus pagou um alto preço, foi por sua vida e foi por minha vida. Então salvação é isto, é Deus morando dentro de você, Jesus vivendo dentro de você e você vivendo essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, você vivendo este evangelho em sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.